Oi, Sagitário, eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de Sagitário no seu mapa ou algum planeta na casa 9. E se você lida com Sagitário, aqui pode ter uma mensagem para você também. Lembrando que é uma mensagem para o coletivo, ela não vai falar com todos. Então, por favor, tenha sabedoria para escutá-la. E se não fizer sentido com você, pode ficar à vontade para assistir os outros posicionamentos do seu mapa. Se esse vídeo te ajudar, você pode ficar à vontade para contribuir com este canal também. E é isso, eu te desejo aí uma boa leitura. Vamos lá, vamos iniciar. Vamos ver o que nós temos para vocês. Para Sagitário, casa 9. Por favor, qual a mensagem para Sagitário, casa 9? Aqui nós temos a torre e quis virar os pássaros, eu vou aceitar. Aqui veio os pássaros. Aqui a gente fala de uma comunicação espiritual. Aqui a gente fala de uma comunicação espiritual que você irá receber. Ou que você recebeu, né? A chave. E eu sinto que aqui é uma comunicação, é algo que chega até você que é como se fosse a solução para algum problema bem desafiador que você está enfrentando. A dama. Isso pode vir através de uma mulher que trabalha com espiritualidade ou de uma energia feminina, enfim, que será talvez aí um instrumento da espiritualidade para te falar algo. Aqui a mensagem é bem clara. Você vai receber uma comunicação de alguém. Aqui eu tenho duas possibilidades, tá? Ou essa comunicação, ela vem através de alguém que talvez pode ser uma pessoa que trabalha com a espiritualidade ou não, pode ser uma pessoa que tem uma forte guiança espiritual e que talvez ao falar algo pra você te ajude. Ou seja, isso que será falado e revelado pra você, isso vai te ajudar a solucionar ou pelo menos a ter uma compreensão diferente para algum problema que você vem enfrentando. Agora, se a gente não fala de uma pessoa de fato, eu vejo que essa dama, ela pode ser uma mentoria sua. É uma comunicação que você recebe da sua mentoria espiritual e isso te ajuda. Isso te ajuda. Te ajuda com algo que você vem enfrentando de desafiador, né? Sagitário. A premeditação. Aqui para alguns você já está premeditando que você vai receber uma comunicação. Isso é fato. Aqui eu sinto que você sente. Você é uma pessoa muito intuitiva aqui. Aqui para alguns você tem Netuno em peixes. Netuno em peixes. A desorientação, o louco, a aliança. Aqui essa desorientação, com a premeditação, eu sinto algo muito interno seu que você está vivendo. Com a torre, eu sinto que aqui a gente fala de questões muito internas. Nessa perspectiva, o que eu sinto é que você tá vivendo e lembrando que pode estar espelhada essa mensagem, né? Pode ser que você vai falar algo pra alguém. Principalmente se você trabalha com a espiritualidade, enfim. Ou não necessariamente, mas, enfim, pode adequar essa mensagem pra sua vida. Eu vou colocar que é você que tá passando por isso. Aqui, eu sinto que você tá passando por um momento bem desafiador mesmo, no que diz respeito a questões emocionais, como se você tivesse com dificuldade de discernir o que é confiável e o que não é confiável, o que talvez está certo ou o que não está certo, talvez na sua vida, dentro de algo que você está vivendo. E para alguns, isso envolve uma parceria sua. Aqui você tá passando por uma confusão mental muito grande.
E essa conversa, essa comunicação com a chave é uma solução, é como se isso que vai ser falado, que vai ser revelado, que será dito para você, te ajudará a olhar por essa questão que você vive com uma perspectiva diferente. Então, assim, eu vou trazer um exemplo. Aqui eu sinto que essa desorientação, isso que você vive, tá atrelado a alguma parceria sua, tá? Algum relacionamento que pode ser bem desafiador para você. Mas enfim, só um detalhe. Então, por exemplo, você tá passando por um relacionamento muito desafiador na sua vida. Inclusive que pode ser um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, que te traz esses sentimentos que te deixam um pouco até mesmo desorientado. Te deixa um pouco... essa desorientação, gente, é só a carta, tá? É o nome da carta. O que eu quero dizer com essa desorientação? É um relacionamento conturbador. Um exemplo. E aí, nessa perspectiva, você dentro desse relacionamento é como se você não conseguisse distinguir ou até mesmo discernir que isso está sendo ruim para você, que isso que você vive não está saudável. E aí talvez você tenha uma conversa, sei lá, com um amigo, com uma amiga, e essa pessoa, no seu profundo contato espiritual, fala para você algo que te ajuda a refletir por uma perspectiva diferente. Então, por exemplo, é aquilo que, inclusive, eu trouxe no outro vídeo, essa distinção entre alma gêmea, chama gêmea e relacionamento kármico. Às vezes você está vivendo um relacionamento kármico extremamente desafiador, abusivo, e envolto em todas essas questões específicas, é como se você tivesse dificuldade de discernir para sua vida que isso não é uma alma gêmea, que isso não é uma chama gêmea, isso é um relacionamento kármico, isso é abusivo, isso talvez é tóxico para sua vida, isso te deixa desorientado, te deixa confuso, te traz tristeza, te traz apatia, te traz desânimo, enfim. E aí nessa dificuldade de discernir para sua vida o que é uma coisa e o que não é uma coisa, talvez alguém de fora, numa conversa, num diálogo, enfim, pode falar, olha, Sagitário, será que não seria interessante você olhar para uma perspectiva diferente? Enfim, um exemplo, alguns aí devem estar irritados com alguma coisa, né? Aqui eu sinto que algum sagitariano tá bem irritado com alguma coisa. Tá te trazendo uma irritação. E aí o louco com aliança, se a gente fala de fato de questões que envolvem ou seu campo afetivo, pode ser também uma parceria profissional, pode ser um ambiente de trabalho, pode ser uma questão familiar. Eu sinto que essa conversa, esse diálogo, essa comunicação que você recebe vai te ajudar a dar um salto de vida diferente para você. Eu sinto que isso, a gente não fala de algo que é manipulador. Eu sinto que você vai receber uma comunicação de algo que é como se isso fosse te libertar, ou principalmente se você vinha sendo manipulado por algo. Ou seja, exemplo isso, alguém te disse que o relacionamento abusivo que você vive é uma alma gêmea. E aí uma comunicação com discernimento, com sabedoria e com clareza te ajuda a refletir e você para ver que não é isso. Que é necessário que haja um discernimento sobre o que se vive. E muitas vezes, vivendo algo desafiador, nem sempre você vai conseguir ter um discernimento dentro daquilo. Por isso a importância de buscar por pessoas talvez mais sensatas que te ajudem a compreender o que você está vivendo. E não que reforcem isso que você vive como algo romantizador e talvez, não sei, até mesmo espiritualizado demais, sendo que na realidade é necessário que você tenha os seus aprendizados, o seu momento de cura disso. Mas essa ajuda, eu vou colocar que é uma ajuda porque de fato eu sinto que é. E é uma ajuda que se a gente fala de uma pessoa mesmo que vai te dar essa fala, que vai te ajudar com isso, independente, tem uma guiança espiritual para que isso aconteça. Agora, então, assim, eu sinto que essa comunicação, isso vai te ajudar a se libertar de algo muito opressor que você vem vivendo. Agora, numa outra perspectiva também, se a gente não fala de fato de uma pessoa, aqui é a sua mentoria tentando se comunicar com você, mas eu sinto que eles estão tendo dificuldade para falar com você, porque você está passando por uma confusão mental muito grande. Por isso, talvez alguém entre na sua vida e te fale algo, né? Ou pode ser uma conversa que você vai ter... Pode ser uma busca por uma ajuda terapêutica, não sei. Mas eu sinto que essa conversa, essa fala, essa comunicação vai te ajudar.
4 de copas, que eu sinto que é exatamente o que você tá vivendo. É uma insatisfação, um desgosto emocional muito grande. Aqui eu sinto que isso que você tá vivendo tá atrelado a alguma parceria sua. Um 7 de ouros, com a energia do dinheiro. A roda da fortuna veio bloqueada pra mim. E um rei de copas. Exatamente. Então vamos lá. Um 8 de espadas no fundo. Aqui, isso que você tá vivendo hoje é algo pessoal, de ordem pessoal, mas atrela diretamente às suas finanças. E, mais uma vez, isso pode ser tanto afetivo quanto, por exemplo, um ambiente profissional que você se encontra. Pode ser um ambiente profissional que seja muito tóxico para você, mas que você não consegue sair, mas tem manipulação. Aqui eu não vejo cartas de manipulação, mas eu sinto. Aqui eu sinto manipulação. Independente, por quê? Porque eu sinto que você ficasse, é como se você se fechasse. Aqui com a carta da torre, do baralho cigano, eu senti como você se fechasse no seu próprio mundo. Essa situação que você está vivendo, ela mexe muito com você. É como se isso te drenasse e te fechasse mesmo. É como se você ficasse fechado, sabe? Mas por hora, porque por outras, eu sinto de fato alguma questão emocional, alguma questão que mexe muito com as suas emoções. E isso, mexendo com as suas emoções, afeta diretamente o seu profissional, porque para alguns, por exemplo, se a gente fala de um relacionamento afetivo, aqui, gente, tem uma questão muito específica. Para alguns tem uma questão de interesse financeiro, tá? Não tem como negar o que eu tô vendo aqui. E eu nem devo, né? Mas para alguns tem. Tem algum interesse financeiro dentro desse relacionamento. Mas, e eu sinto que isso drena as suas finanças e o seu campo profissional. E além disso também, no desequilíbrio emocional que te causa, faz você gastar em excesso. E esse gastar em excesso pode ser inclusive com essa pessoa, mas também de ordem pessoal. Mas isso está atrelado a questões emocionais que afetam diretamente o seu emocional. E esse rei de copas, com essa dama, eu sinto que é a energia da pessoa que vai se comunicar com você ou que você vai pedir um conselho, enfim, eu sinto que é a energia dessa pessoa. Mas isso não chegou na sua vida ainda. Sagitário. Um 9 de paus, com a energia do atraso. Essa mensagem, essa comunicação já era para ter chegado para você. Mas tem algo atrasado aqui pra você, Sagitário, porque a roda da fortuna veio bloqueada. Tem alguma coisa que você precisa acessar, alguma conversa, alguma comunicação, alguma verdade, ou até mesmo alguma busca de ajuda, não sei, que tá atrelado a essa situação que você vive, que tá atrasado na sua vida. E isso, esse 9 de paus, é como se você tivesse resistente a essa situação que você tá vivendo. Para alguns era para essa comunicação ter chegado em maio para você. E algo não chegou, algo não foi revelado, enfim. Aqui tem um atraso. E é como se fosse importante para a espiritualidade essa comunicação chegar até você. E eu sinto que de fato está atrelado a alguma pessoa que você vai conversar, porque é como se eles não estivessem conseguindo se comunicar com você justamente por essa questão específica que você está vivendo. Aqui você está com dificuldade de discernir. Então, por exemplo,
Aqui alguns estão passando por um processo de despertar espiritual. E aí é como se as mensagens que chegassem até você fosse muita coisa e você tivesse dificuldade para discernir o que é o que, sabe? Dentro desse seu processo aí, talvez, de expansão de consciência, de despertar espiritual, disso que você está vivendo, aqui eu me comunico com os sagitarianos que estão confusos. E há uma dificuldade de discernimento quanto ao que é e o que não é na sua vida. E tem um atraso dentro de alguma comunicação que seria importante chegar até você. De algo que você precisa saber. Que de alguma forma é uma chave, é uma solução para esse problema. Não que essa pessoa que vai te falar algo vai intervir na sua vida e solucionar o seu problema. Não é isso que eu quero dizer. Mas às vezes é aquela pessoa muitíssimo abençoada que a espiritualidade coloca na sua vida para te falar, talvez levar algum questionamento ou sei lá o que, falar alguma coisa para você que já te ajuda a virar a chave. Isso é muito comum, gente. Eu já virei a chave na minha vida muitas vezes por uma simples fala de uma pessoa aleatória. Então, assim, são pessoas que são colocadas na nossa vida. Aleatório entre aspas, né? Porque de aleatório não tem nada, mas enfim, acho que deu pra compreender o que eu quis dizer. Um 8 de copas, que tá com a energia de uma mulher loira, ou de uma... que pode ser você, inclusive, né? Aqui eu sinto que essa energia é sua. É como se essa comunicação chegasse para que você pudesse abandonar esse período de desorientação na sua vida ou esse momento desafiador. E assim, mais uma vez, esse abandonar não é literalmente assim, sabe? Ah, eu escutei algo, então eu já abandono isso hoje. Mas é o processo de discernimento e de compreensão sobre o que se vive, que para cada um vai ser diferente. Um As de Paus. E aqui tem uma inspiração divina, né, para que isso aconteça. Aqui tem uma questão muito específica, tá? Se aqui, por exemplo, a gente tá falando de algo que você precisa recorrer para buscar uma ajuda, ou uma palavra, ou uma comunicação, é como se você fosse inspirado a isso, mas isso tá atrasado na sua vida justamente porque da sua parte tem uma estagnação. Da sua parte você não agiu para buscar algo. Por isso que isso está atrasado. Então, por exemplo, às vezes você sabe que é importante que você talvez busque uma ajuda para algo que você está vivendo, ou uma opinião. Por exemplo, aqui não tem questões de justiça na mesa. Vou dar um exemplo. Ah, você tá vivendo uma causa na justiça. E às vezes aquilo tá ali, tá te causando desconforto. E às vezes seria interessante você buscar por uma outra opinião. Mas você continua ali. Então, assim, tem um porquê de você continuar ali e não ir atrás dessa comunicação, ou dessa ajuda, ou de um outro ponto de vista. Isso tá atrelado às suas próprias atitudes. Aliás, ou falta delas, não sei. Porque aqui eu vejo que você está resistente numa situação. Talvez é aquilo, é as nossas próprias resistências enquanto ser humano, né? Por exemplo, se a gente, no fundo, se a gente sabe que se a gente for atrás de alguma ajuda ou de algo específico que, de alguma forma, a gente sente que vai ajudar a gente a se libertar de algo que é opressor e que tá nos prejudicando, é como se isso causasse alguma coisa, sabe? E aí mas justamente para que a gente permaneça naquilo. Mas tem um ganho nisso. Então aqui é importante você saber que se é você que vive hoje, tem algo da sua parte também que seria interessante você olhar. Mas eu sinto que aqui eu me comunico com uma pessoa que, por mais que essas questões existam, eu sinto que seria muito, muito importante a busca por uma ajuda, porque tem um aspecto de dificuldade de discernimento. E quando se passa por isso, de fato, é muito difícil que você consiga solucionar essas questões sozinho. Principalmente se você está com dificuldade de discernir algo na sua vida. Então, é importante, sim, que tenha uma ajuda, né? Se é você. Agora, pode ser você levando uma ajuda para alguém, né, Sagitário? Um 4 de paus. Exatamente.
Aqui eu sinto que quando essa comunicação, essa palavra, essa conversa ou essa inspiração divina, se for uma mensagem da espiritualidade, quando isso chegar pra você, isso vai te ajudar a celebrar algo na sua vida. E essa celebração, né, entre aspas assim, às vezes é aquela virada de chave, é uma compreensão que você precisa ter sobre alguma coisa. Aqui eu senti aqui a carta do Oráculo de Delfos, que é uma carta que está escrito como libertação. Não sei se isso vai fazer sentido, mas eu senti essa carta. Bom, Sagitário, é isso. A mensagem foi passada, né? Aí aqui é importante você se colocar. Mas aqui, com a carta do atraso e a roda da fortuna bloqueada, é alguma conversa, algo que ainda não aconteceu, que não chegou pra você. Enfim, vamos ver aqui um conselho pra vocês com a energia dos arcanjos. Pra Sagitário, por favor. Arcanjo Jofiel, ao ar livre. Saia, respire um pouco de ar fresco e conecte-se com a natureza para aliviar o estresse e obter novas ideias criativas. Bom, então aqui isso fala pra mim o seguinte: talvez essa pessoa que você vai encontrar pode ser ao ar livre, um amigo, uma amiga, pode ser isso. Numa outra perspectiva também, nesse processo de confusão mental que você está passando, de confusão, uma confusão que qualquer ser humano pode passar na vida, talvez seria interessante você passar mais tempo em meio à natureza, porque isso pode te ajudar a ter mais contato com a natureza, trabalhar questões de aterramento, isso pode te ajudar. Inclusive para que você possa até mesmo fazer uma limpeza, sabe, dos seus canais energéticos aí, dos seus chakras, até mesmo para que a sua comunicação com a espiritualidade seja mais clara e é clareza mesmo, porque eu sinto que a dificuldade que você tá tendo é de ter clareza na sua intuição. Aqui a sua visão tá turva, eu sinto um bloqueio no chakra frontal. Agora, numa outra perspectiva, se aqui a gente não fala de um relacionamento afetivo, se a gente fala de alguma questão que para alguns pode ser algo financeiro, inclusive algo que esteja afetando as suas finanças, né? Aqui a espiritualidade vai se comunicar com você. Essa dama, eu sinto que pode ser inclusive a sua mentoria espiritual. A dama com o rei de copas, eu sinto que aqui é a sua mentoria espiritual. Um casal de mentores, inclusive. E eu sinto que eles vão se comunicar com você em um momento que você estiver 4 de espadas, passando até por um processo de meditação, esvaziando a mente, né? E no fundo nós ficamos com o arcanjo Ariel, coragem. Seja corajoso e defenda suas crenças e ideias. Se pra você fizer sentido. É isso, desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Um grande abraço.